Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história que tem a ver com o emagrecimento e também um pouco com a relação com o próprio corpo. E a gente vai dissertar sobre 3 pontos extremamente importantes e que me fizeram mudar, principalmente a forma de encarar o emagrecimento e a autoestima e tudo que envolve toda a relação com a comida e com o próprio corpo e com o próprio treino. E, primeiramente, muito prazer, eu sou a Luana, sou formada em Educação Física com 2 especializações dentro da área e isso me fez ter um bom know-how sobre a ciência do movimento humano. Só que pensando em emagrecimento, existe um hiato entre o movimento e a alimentação e o que realmente vai te dar o resultado para emagrecer. Porque, de verdade, a ciência vai falar que você precisa ingerir menos calorias e gastar muito mais calorias. Só que entre o que a gente tem que fazer, o que a gente realmente consegue fazer, existe um hiato de coisas, de dificuldades. E tem um mestre meu de comportamento humano que ele fala que ninguém tropeça em montanhas, a gente só tropeça em pequenas pedras. E são essas pequenas pedras que fazem a gente tropeçar na nossa rotina, que fazem com que a gente não alcance o resultado final, que é perder peso e finalmente melhorar a nossa relação com o próprio corpo. Eu vou trazer 3 pontos que são os mais importantes, e se a gente conseguir olhar para esses 3 pontos de uma forma diferente, muito provavelmente você vai começar a internalizar a sua mudança em relação ao emagrecimento. Para a gente começar a falar, quero que você esqueça tudo que você já ouviu falar sobre emagrecimento até então, para a gente conseguir falar de um ponto diferente e, de certa forma, levar você para emagrecer ou não emagrecer. Primeiro ponto, é o mais importante, não vou deixar para o final eu vou deixar o ponto que eu mais gosto. A alimentação. De tudo que você sabe, o que pode comer, alimento que engorda, alimento que não engorda, a forma de comer, come carboidrato, não come carboidrato, quero que você pense numa coisa. A alimentação para o emagrecimento, ela é sobre maturidade. É você entender que existe uma maturidade em relação à sua dieta, uma maturidade de paladar, uma maturidade de relacionamento com a própria comida, porque isso é comportamento. A gente vive, nosso mundo, ele empurra a gente para descontar as nossas emoções no alimento. A gente aprendeu a ter esse valor afetivo e a gente nunca vai conseguir se desconectar disso, mas a nossa maturidade e consciência vai nos fazer entender que a alimentação ela precisa servir a gente e não a gente virar refém da comida. Quando você coloca a luz, coloca consciência nesse relacionamento, a gente consegue ter realmente uma transformação. Porque a gente vai receber um plano alimentar e a gente vai conseguir seguir o máximo possível. E tudo isso tem a ver com maturidade. Acho que o primeiro ponto, o mais importante é você entender que a maturidade alimentar, ela vai te levar a conseguir seguir o plano. Porque tudo é sobre conseguir seguir um plano alimentar. E, óbvio, não quer dizer que eu já atingi essa maturidade muscular, não, essa maturidade alimentar. Existe quando a gente é um bebezinho em relação à maturidade, quando a gente vai evoluindo. Digamos que eu estou no meio do caminho. E existem vários momentos em que acontece a falta de consciência e realmente a gente vai e desconta algumas emoções da comida, mas quanto menos isso vai acontecendo, mais próximo de estar mais madura é a sua relação com a alimentação, melhor. E maturidade não tem a ver com a sua idade, obviamente, né? Tem a ver com a nossa consciência. O segundo ponto em relação ao emagrecimento, que é o que realmente vai te fazer perder peso, é o treino. E eu quero te mostrar exatamente como que é a minha cabeça quando eu tô... A minha cabeça não, né? Qual que é a linha, qual que é o método que eu uso para as minhas alunas atingirem os objetivos. Elas vão receber sempre o treino por aplicativo. E o treino ele precisa estar muito bem alinhado com a rotina. Ou seja, não adianta eu falar para essa mulher treinar 7 vezes na semana, 2 horas na academia, que isso não vai acontecer. Então, o primeiro ponto mais importante é o tempo de disponibilidade, onde que a mulher vai treinar, se vai ser em casa, se vai ser na academia. E na hora de elaborar o treino, pensando em emagrecimento, eu tenho 2 coisas muito importantes para ser pensadas aqui. Primeiro que é o treino de musculação e segundo que é o treino cardiovascular, que são 2 treinos que precisam estar dentro de um programa de treinamento.
independente, até para as mulheres que eu atendo que não querem perder peso, mas elas querem desenvolver musculatura, elas precisam fazer o treino aeróbico. Mas olha só, pensa comigo, o treino de musculação, quando eu vou elaborar, eu penso dos exercícios que realmente gastam mais calorias. O agachamento, o afundo, a elevação de quadril, eles sempre vão estar no fundamento dos meus treinos, eles não podem faltar. Mesmo se essa mulher for iniciante, ela vai aprender a fazer esses exercícios com menos carga, pensando na técnica, que isso é extremamente importante. Mas o treino de musculação, ele é focado para que essa mulher tenha progressão de carga, para que ela tenha progressão para fazer exercícios cada vez mais difíceis não, mas cada vez mais complexos, com cada vez mais estrutura muscular. E o segundo ponto que eu separo é o treino cardiovascular, que sempre acontece depois do treino. Não é sempre, depende da rotina de cada um, mas ele precisa acontecer. Se essa mulher ela tem pouco tempo, se você é essa pessoa que tem pouco tempo para treinar, foca durante a semana na musculação e deixa os cardios, o movimento mais aeróbico, para o final de semana, que isso também pode funcionar muito bem. É uma boa estratégia para quem não tem muito tempo, mas focar nessa musculação mais concentrada para ver resultado. Dificilmente, muito difícil, eu uso um treino funcional, aquele treino com muita repetição, com baixa carga, quando essa mulher ela vai pra academia. Por quê? Porque eu gosto de incentivar a aumentar a carga e não para ficar com volume muscular muito denso, mas é para criar uma definição muscular, uma maturidade muscular também. E eu separo os cardios para fazer depois do treino ou no final de semana. Um treino de circuito, para as mulheres que gostam, funciona muito bem porque tem adesão, mas não é a minha primeira estratégia. A minha primeira estratégia sempre é tratar a musculação como musculação, aumentando a carga, com muito exercício de posterior de coxa, com muito exercício de glúteo, para ir criando, desenvolvendo essa musculatura que é mais difícil de aparecer, e somando a isso o treino cardio, que eu gosto de colocar intensidade, eu sempre coloco mais intensidade depois do treino de superiores. Por quê? Quem quer emagrecer precisa ter um alto gasto calórico, só que treino superior são músculos menores, a gente não gasta tanta caloria, então nesse dia em que tem o treino de superiores precisa colocar um treino cardio mais intenso, e nos treinos de inferiores, dependendo da mulher, se tem tempo, faz um volume de treino maior com intensidade menor, ou se não tem tempo, joga lá para o final de semana que tá tudo bem. Aí durante o treino de perna a gente já usou bastante energia. E o terceiro ponto, que é o que eu mais gosto e que eu acho que é o divisor de águas para que exista constância. Porque todo mundo fala que emagrecimento é disciplina, rotina é disciplina, só que disciplina é uma musculatura que precisa ser treinada também. E isso vem com o treino mental, de você evoluir a sua maturidade de pensamento. E aí eu sugiro que vocês comecem também a acompanhar atletas e ouçam o quanto os atletas têm uma mentalidade diferenciada. As pessoas elas vão seguir atletas e blogueiras, influencers, querendo ver a rotina para tentar imitar dieta e treino. Isso é a receita do fracasso, porque a nossa rotina é completamente diferente, a nossa disponibilidade de tempo, a nossa disponibilidade financeira é diferente de quem tem muito recurso, que são essas pessoas. Nós, seres humanos normais, que não vamos virar atletas, não vamos usar drogas para ajudar a ter esse volume de treino gigantesco, a gente precisa só focar e olhar para a mentalidade desses seres humanos, porque eles são extremamente resilientes, é quase que uma antifragilidade, onde eles gostam do desconforto, eles usam o desconforto para se tornarem cada vez mais fortes. Espelhar, modelar essa mentalidade de atleta vai ser extremamente relevante, tanto para o seu emagrecimento, quanto para o seu para chegar no seu objetivo final de rotina, enfim. E isso foi uma das coisas que mais começou a me dar maturidade de olhar para essas pessoas e ver como pessoas a serem modeladas em relação ao pensamento. E toda vez que eu for treinar, toda vez que eu for me alimentar, eu ter o pensamento de um atleta de que devemos fazer o que tem que ser feito e não só o que é gostoso. E no fim,
toda essa roda gira em torno de você estruturar a sua musculatura, não só de corpo para emagrecer, mas uma musculatura mental, uma maturidade para você ter um bom relacionamento com a alimentação, um bom relacionamento com a sua cabeça, um bom relacionamento com o treino e fazer com que tudo isso te impulsione a ser uma pessoa melhor e não te desgaste a energia de que você deixe de fazer outras coisas tão importantes quanto para poder viver em torno de algo que não é sustentável na sua realidade. Eu trouxe os pontos que eu defini que dentro da minha história foram mudando e modelando o meu comportamento para que eu conseguisse não só continuar dentro de um plano alimentar com mais maturidade e realmente ver resultado, porque hoje em dia, às vezes em que eu não como dentro do plano e que é tudo planejado para que eu tenha as minhas refeições livres, isso não causa um grande dano e eu tenho muito mais consciência de que a alimentação ela é para servir ao meu corpo, me deixar cada vez mais forte e nunca o contrário. Fez sentido toda essa história do qual eu estou vivendo dentro do meu passo de maturidade para você? Espero que tenha feito muito sentido, então dá um joinha aqui, já se inscreve no canal que a gente vai falar muito sobre a maturidade de relacionar a alimentação, treino e mentalidade para o seu objetivo final de chegar ao seu peso ideal e começar a amar de novo o corpo que você já tem.